Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é tão curtinho e é uma das páginas mais confortantes que a gente tem. Jesus diz: vinde a mim. O convite de ir a Jesus é um convite já de oração, porque nós estamos falando sobre oração neste tempo e nesta novena. E Jesus ele não só diz vinde a mim, mas ele diz: você que está cansado. Jesus estava falando com um povo que, sobretudo, tinha dois cansaços. O primeiro cansaço desse povo que Jesus via era a religião. Olha só. O povo vivia uma religião que pesava no mundo deles, porque era uma religião da lei. E Jesus veio com uma nova proposta. Para Jesus, a religião é a religião do amor, que é totalmente diferente. E o segundo peso que Jesus via nesse povo era o peso da vida, que todos nós carregamos. Quantos desafios, né? Às vezes é a nossa saúde debilitada, às vezes é a saúde mental do nosso lado, às vezes é um luto, às vezes é um desafio econômico, às vezes é tanta coisa que pesa na nossa vida. Cada um aqui poderia dizer alguma coisa que pesa. Então Jesus diz a esse povo: vem que eu vou carregar o seu fardo. Ora, gente que até se proponha, se mostre até desejoso de ajudar a carregar algum fardo, tudo bem, mas alguém que queira carregar o nosso fardo. E Jesus diz justamente isso. E se a gente entrar pelo coração de Jesus, pela oração, nós vamos encontrar esse lugar de repouso e de refúgio. São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, ele, quando chegou a Ars, ele celebrava todos os dias de manhãzinha, depois ele entrava no confessionário, passava o dia no confessionário e corria diante de todos os lugares. Mas uma coisa me chamava a atenção: tinha um homem que vinha todos os dias na missa de manhãzinha, chegava antes de todo mundo, ficava lá no último banco, se ajoelhava, ficava um tempo lá, e depois, antes de começar a missa, ele ia embora. E São João Maria Vianney ficou intrigado com aquilo, dizia: mas quando chegar lá da missa, ele vai embora. E um dia eu consegui falar com ele e disse: eu vejo o senhor todos os dias, velho, mas não fica para a missa. Ele disse: é porque eu tenho que trabalhar. E meu trabalho começa justamente no horário da missa. Ele disse: então o que o senhor vem fazer todos os dias aqui de manhã? Ele disse: eu venho rezar. E São João perguntou para ele: e como que é a oração para você? E ele disse: eu olho para ele e ele olha para mim. E São João Maria Vianney diz: nunca encontrei nenhuma outra explicação da oração que fosse mais profunda. Eu olho para ele e ele olha para mim. Às vezes, falando de oração com as pessoas, elas dizem: mas eu vou para a Capela do Santíssimo, então eu entro no meu quarto para rezar, mas eu me distraio muito. Todos nós. E eu costumo contar para o Eusébio
porque muitas vezes ele ia para a capela de manhã antes da missa para rezar. E aí então, quando ele estava ali rezando, mas daqui a pouco ele já estava no telhado do seminário, consertando o telhado do seminário. Ou então ele já estava indo resolver o problema de um terreno que a diocese estava para receber. Daí ele dizia: Senhor, eu quero rezar. E voltava a rezar. Até o dia que ele percebeu que tudo aquilo que era desvio, tudo aquilo que a mente divagava, também aquilo era oração. E é verdade. E gente, quanto mais a gente quiser rezar, mais o pecadinho vai querer que a gente não reze. Vai atrapalhar o nosso tempo, vai atrapalhar, vai dizer que a nossa oração não está boa, Eu me lembro que quando eu fiz 10 anos de padre, eu estava aqui. Eu escolhi fazer um retiro de 30 dias em Ancião, que são 30 dias em silêncio. E aí eu fui. E cheguei lá, uma sede de rezar, de que aquele retiro transformasse a minha vida, que a partir dali eu seria um padre diferente, e fui. Só que o que acontecia? Ia para a pregação, tinha uma pregação de manhã, uma pregação à tarde e depois a missa. Ia para a pregação da manhã, a oração da manhã, a pregação, ia para a Capela do Santíssimo, lá em Itaici, tem várias capelas que a gente pode rezar. Chegava lá, sentava, ajoelhava e dormia. E assim foi. Era de manhã, era de tarde, era de manhã, era de tarde, só dormia. Aí fui falar com o pregador e disse para ele: eu só durmo. Eu estou querendo rezar, mas eu só durmo. Ele disse: Padre, você veio muito acelerado, veio muito preocupado com a pastoral, com a paróquia. Desliga. Se você não desligar, não vai rezar. Então, continuei. Ia para a capela, dormia. De dia, de tarde, de noite. Até que numa manhã, quando eu fui para a capela, eu falei para Jesus: olha, Jesus, eu vim para rezar. E você sabe disso. Só que tem alguma coisa que não me deixa rezar. Então eu quero dizer o seguinte: a partir de agora, toda hora que eu dormir será a minha melhor oração para você. Não dormi mais. E entendi que era um inimigo. Era um inimigo que não queria me deixar rezar. Quando eu ofereci a Deus aquilo que não era bom, o meu sono que atrapalhava a oração acabou. Foi-se embora. E foi maravilhoso esse retiro. Meu Deus. O modelo de oração para nós é Jesus. Eu não sei vocês, mas sempre me intrigou no Evangelho quando diz que os discípulos procuraram Jesus e ele estava rezando de madrugada. E a pergunta que me vinha ao coração é: por que Jesus reza? Porque nós rezamos a Deus, mas Jesus é Deus. Nós temos necessidade de rezar. Por que ele reza? A resposta não é difícil. Nós rezamos a Deus, Jesus reza ao Pai. E a oração de Jesus é a unidade do Pai. E pegue qualquer um dos evangelistas, leiam os momentos em que Jesus reza. A vida de Jesus é uma oração, mas vejam os momentos em que Jesus se aparta para rezar. Vejam os momentos mais difíceis da caminhada de Jesus em que ele reza: ó Pai, seja feita a tua vontade. Ó Pai, foi para esta hora que eu vim. Ó Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Jesus reza ao Pai. Qual é o modelo de oração que brota da pessoa de Jesus? É uma oração completamente diferente da oração do antigo Israel. No antigo Israel, a oração
Jesus não. A oração de Jesus é a oração de intimidade. Ele chama o Pai de Abba, que é como as crianças em Israel chamam o Pai, Papaizinho. Jesus inaugura um novo tempo de oração, um novo modo de oração. A oração de Jesus é a oração de proximidade, de intimidade, de quem conhece com quem está falando. E de fato, o filho deve conhecer o Pai. E quando o filho conhece o Pai, ele tem intimidade com o Pai. Sabe o que o Pai gosta, sabe quais conversas seriam melhores, sabe também do que o Pai não gosta. A oração de Jesus é uma oração que nos chama à intimidade com Deus. E quando Jesus reza, e sobretudo nestes momentos em que os evangelistas nos dizem que quando ele foi procurado, ele estava apartado rezando, há uma necessidade na vida pública de Jesus, que é o que nós conhecemos, há uma necessidade de Jesus desta unidade com o Pai, dessa proximidade, dessa intimidade. Parece que podemos dizer que Jesus, naquela intimidade, vai descobrindo os passos que ele tem que dar e vai se oferecendo e vai se entregando, porque a sua missão é uma missão de entrega. E as orações de Jesus, todos aqueles momentos em que nós ouvimos Jesus rezar, vou citar um: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. A oração de Jesus é sempre dirigida ao Pai. É oração de gratidão, é oração de entrega. Ó Pai, chegada a hora, eis que estou encaminhando para o momento derradeiro da minha vida. E ele vai rezando, ele vai entregando. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então, o que Jesus nos ensina nesses momentos é que, se nós quisermos de fato que a nossa vida seja de acordo com a vontade de Deus, precisamos de intimidade com Ele. E, gente, não tem maior intimidade do que adorar através de Jesus na Capela do Santíssimo. Às vezes, na confissão, eu acho que o Padre Robert pode dizer isso também, a gente se sente tão impotente porque vem pessoas buscando uma resposta que a gente não tem, Às vezes são dramas de vida tão profundos, dores tão amargas, que a gente fica pensando assim, durante a pessoa está falando, eu estou pensando, Senhor, o que eu vou dizer, Senhor? Eu costumo, nesses momentos, ao invés de dizer Senhor, eu costumo dizer vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Porque eu quero ser um canal da graça para aquela pessoa. Mas com o tempo eu fui entendendo que, por melhor que a minha palavra fosse, é inspirada pelo Espírito Santo, é Ele que fala. Mas agora eu digo sempre à pessoa: você veio e falou com Jesus através do sacramento, agora vai falar pessoalmente com Ele. Vai na Capela do Santíssimo. Nós, humanamente falando, nós temos a necessidade do outro, nós temos a necessidade de um contato, de uma voz. Nós sabemos que o sacerdote é o canal da graça. Nós sabemos que através dos sacramentos oferecidos pela Igreja, a gente está mais próximo de Deus. Mas às vezes a gente não lembra que Jesus está vivo em cada capela. E que ali a gente pode falar diretamente com Ele, assim como Ele falava diretamente com o Pai. O Novo Testamento é muito rico ao nos falar da oração. De modo muito especial nos Evangelhos,
de modo muito especial, um grande exemplo que é Jesus, mas se a gente for ver depois nas cartas, nas epístolas, e em todos os livros do Novo Testamento, nós vamos encontrar a referência sobre a oração, falando de oração, e pedindo que a nossa vida seja uma vida de profunda oração. Agora, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso. Nós sentimos quando alguém pede oração. Há algo muito especial em quem reza. Há algo extraordinário. É diferente. Claro, tem alguns que têm um grande dom para a oração. São privilegiados. Dom Helder Câmara dizia que ele tinha uma facilidade muito grande para acordar de madrugada e rezar. Então ele ia dormir cedo, dormia até umas 3 da manhã, se levantava, rezava durante 2 horas, voltava a dormir e se levantava depois. Imagina que coisa maravilhosa, porque durante a madrugada ele é silencioso, até o recolhimento deve ser melhor. Eu digo para vocês, não tem isso. Para levantar para a missa de manhã. Quanto me custa, até porque eu sou desregulado, eu vou dormir tarde. Mas vai ter assim. Eu vivo agora com meu pai 4 dias da semana para cuidar dele. A gente divide, eu e a minha irmã. Então, na casa do meu pai, tem que levantar mais cedo, porque eu tenho que fazer o café, levar o café para ele, depois ele vai celebrar isso. Aí, quando eu levanto, eu estou até meio sonso, porque ele não dormi direito. Aí eu digo assim: meu Deus, o pai foi dormir ontem às 6:30 da tarde. E daí eu fico contando quanto ele já dormiu. Aí eu fico com inveja, eu falei assim: meu Deus, eu podia ter dormido ontem 10 horas. E não fui. Mas enfim, só para dizer que eu não tenho esse dom. Mas gosto de rezar, sobretudo de tardezinho. Às vezes indo mais cedo para a igreja, né? Hoje eu moro num apartamento, então eu vejo a cidade da janela do apartamento, assim, de onde eu moro, e eu gosto muito de rezar o texto. Né? É gostoso, me parece que eu estou rezando pela cidade. E é gostoso ficar olhando e rezando o texto. Né? E o texto, eu acho que, para mim, é uma das orações que mais me acalma o coração, justamente por causa dessa relação com Maria. Mas volto a dizer, não há nenhuma outra oração mais profunda do que aquela diante do Senhor. Dom Helder Câmara rezava de madrugada, mas eu digo para vocês, eu conheci Dom Helder Câmara, tive a oportunidade de vê-lo 2 vezes. Maravilhoso. E a gente sentia isso. Que às vezes tinha algo de extraordinário naquele homem. Magético. Quando eu o conheci, ele já era velhinho. Depois, uma outra pessoa que me causou uma impressão muito profunda de oração foi Dom Luciano Benedito. Nós tivemos, eu ao longo da vida, eu já fiz muitos retiros. Nenhum igual que foi pregado por Dom Luciano. Dom Luciano não falava, Dom Luciano exalava a pregação do Evangelho. Era a vida dele. Era tão gostoso ouvir que as pregações do retiro eram 40 minutos de manhã e 40 minutos da tarde. Eram as pregações dele. Eu dizia: pelo amor de Deus, você podia continuar falando de tanto que era maravilhoso. Porque na verdade, da sua boca nós ouvimos a experiência de vida de alguém que era profundamente ligado, íntimo de Deus. E a gente percebe isso. Quantas vezes na vida pastoral eu encontrei homens e mulheres tão dedicados à oração, tão próximos de Jesus, que não me fizeram inveja, mas eu fiquei com vergonha. Porque às vezes na correria da vida da gente a gente se esquece do que é essencial, do que é mais importante. Depois, no Novo Testamento, a gente encontra ainda um segundo exemplo.
de azul cor do céu, é Maria. E vejam como ela se comporta. Maria, Deus me mandou aqui porque Ele tem um convite a te fazer. Um convite a me fazer? Sim. Ele quer que você seja um canal através do qual vai vir ao mundo o filho dele. Talvez a gente, com aquela humildade de gancho, diria assim: ah, me desculpe, é maravilhoso, mas eu não vou lá. Maria de Israel, como que vai acontecer isso? O anjo diz duas coisas para ela: não tenha medo, e tudo que vai acontecer em você vem de Deus. Ela disse: pronto, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque eu sou a escrava do Senhor. Depois disso, ela sobe apressadamente as montanhas em direção a Carim e vai à casa de sua parenta Isabel. Quando chega lá, ela recebe o Antigo Testamento. O Magnífica de Maria é um resumo do Antigo Testamento, de toda a espera dos reis e dos profetas, dos patriarcas, dos reis e dos profetas. Ela canta as maravilhas do Senhor, que chegou o momento da graça. Só pode cantar assim, só sabe de memória, de coração, tudo que ela cantou, quem está profundamente mergulhado em Deus, quem é íntimo dele. A oração de Maria é uma inspiração para nós, porque ela é humana igualzinha a gente, e mais disposta do que nós. Por isso, quando nós a contemplamos, e por isso nós, como filhos, nós somos muito felizes de sermos filhos de uma igreja que nos aponta Maria como mãe. Porque ela é um exemplo, ela é um caminho. E às vezes a nossa oração precisa passar por ela. É o nosso terço, é a nossa ida parecida. E quando nós vamos para nos encontrar com aquela pequena imagem. Mas na verdade, quando chegamos lá, ela continua dizendo: ouve meu filho. E esta é a melhor oração: ouvir o filho. Mas ela só pôde nos ensinar porque antes ela ouviu. E é tão bonito um comentário do Catecismo da Igreja Católica que está dizendo aquilo que eu tentei resumir. Há um comentário que diz assim: aquilo que lhe foi prometido, aquilo que Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, e a água se transforma em vinho, Maria só recebeu aos pés da cruz. Porque o verdadeiro e inebriante vinho da salvação é o sangue do seu Filho derramado. Olha que ligação maravilhosa. E Maria constantemente nos diz: fazei o que meu Filho vos disser. Para fazer o que o Filho dela diz, a gente tem que escutar Jesus. Para escutar Jesus, a gente tem que estar pertinho dele. A não ser que tenha um ouvido pior, para ouvir de longe. Do contrário, tem que ser de pertinho. Quanta coisa maravilhosa ao longo dessas noites a gente deve ter ouvido sobre a oração. Porque a igreja, como mãe, pede que sejamos filhos e filhas orantes. E eu fico pensando que fará um bem imenso para a nossa vida sairmos deste tempo maravilhoso de novena e festa da nossa paróquia, desejosos de sermos mais íntimos de Deus, de ouvir mais e melhor, de seguir o exemplo de Jesus e o exemplo de Maria, o exemplo dos santos, que sem exceção foram homens e mulheres muito interessados em rezar. Nesta noite, queremos pedir ao Espírito Santo que faça uma obra nova em nós, que aumente em nós o desejo de rezar, que nos ajude a nos distrairmos menos, que nos ajude a sermos mais próximos e mais íntimos de Jesus, para sermos íntimos do Pai, na ação do Espírito Santo. Amém.
e agora confiantes, elevemos a Deus o nosso coração em vós.